Nos davam água imunda, podre e dada com mesquinhez. A comida horrível, porca, sem higiene. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros por falta de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem os seus semelhantes assim e que não tenham crises de consciência de levar os seus semelhantes à sepultura asfixiados e famintos. Pessoal, é com o recorte desse discurso de um personagem do romance Úrsula, que demonstra ao mesmo tempo perplexidade e indignação em forma de protesto, que daremos início à biografia de Maria Firmina dos Reis. Acompanhem comigo. E que tal se iniciarmos essa biografia perguntando a vocês sobre quem teria sido a primeira mulher no Brasil a ter publicado em nosso país um romance? Deixa eu ser mais específico, minha gente, pois estou falando de uma obra literária que apresenta narrativa em prosa, normalmente longa, com fatos criados ou relacionados a personagens que vivem diferentes conflitos ou situações dramáticas numa sequência de tempo relativamente ampla. E aí, qual seria a resposta de vocês? Olha, pessoal, de cara já vou adiantando para vocês que esse pioneirismo não pode ser atribuído à potiguar Dionísia Gonçalves Pinto, conhecida pelo pseudônimo de Nísia Floresta Brasileira Augusta, e vou apresentar 2 motivos sobre o porquê disso. Primeiro, porque o livro lançado por Dionísia em 1832, Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, que, sem dúvida nenhuma, precisa ser reconhecido como um grande marco da luta feminista pela igualdade entre os gêneros. Na verdade, é uma tradução integral do livro de outra autora que se apresentava sob o pseudônimo de Sofia, ou seja, sem retirar de forma alguma a enorme importância como marco inicial, por escrito, da luta pela emancipação feminina no Brasil, devemos ter a noção de que esse não é um livro da autoria de Dionísia Gonçalves Pinto. O segundo motivo, gente, se relaciona ao tipo textual, pois Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens se encaixa como um texto dissertativo e não narrativo. Também poderíamos lembrar de Teresa Margarida da Silva e Horta, que, ao publicar Aventuras de Diófanes em 1752, teria sido apontada por alguns críticos do passado como a primeira mulher brasileira a publicar um romance, mas, segundo o ex-professor de literatura brasileira da Universidade de Sorbonne, em Paris, e crítico literário Francisco Heron de Alencar, o livro Aventuras de Diófanes é uma confessada imitação de As Aventuras de Telêmaco, do escritor francês François Fenelon. Sendo assim, segundo Heron de Alencar, não é possível enquadrar Aventuras de Diófanes como uma obra original dos quadros da literatura brasileira. Bom, respondendo à nossa pergunta, podemos dizer que no campo ficcional, em prosa, a nossa biografada Maria Firmina dos Reis foi de fato pioneira. Diga-se de passagem que, além de pioneira, foi autossuficiente em relação à publicação desse seu romance abolicionista, de forma totalmente independente de laços matrimoniais ou recursos familiares, pois era solteira e oriunda de família humilde. Publicou seu romance com os seus recursos do seu próprio salário. E por falar na origem social de nossa biografada, é importante destacarmos que Maria Firmina dos Reis foi uma escritora brasileira que nasceu em São Luís do Maranhão em 11 de março de 1822. A nossa biografada é fruto de uma relação extraconjugal entre a sua mãe, a ex-escravizada alforriada Leonor Felipa dos Reis, com João Pedro Esteves, um homem rico da região maranhense. É importante destacarmos que a paternidade de João Pedro Esteves não é oficializada na certidão de nascimento de Maria Firmina. Destaco também que tanto a certidão de nascimento quanto o registro de batismo de nossa biografada são omissos em relação ao nome do pai de Maria Firmina, o qual apenas é declarado no registro de óbito de nossa biografada, datado de 17 de novembro de 1917, com o nome de João Pedro Esteves. Esse cidadão, o João Pedro Esteves, um sujeito de posses, era sócio em uma companhia comercial do antigo proprietário da mãe de Maria Firmina, a ex-escravizada Leonor Felipa dos Reis. Lembro a todos vocês que dentro dessa lógica do processo de escambo, do mercantilismo, transitando para o capitalismo, em que o escravagismo estava inserido, criou-se essa aberração de se considerar pessoas, seres humanos, como mercadoria,
ou propriedade. Ou seja, a mãe de Maria Firmina dos Reis era uma propriedade do sócio empresarial de seu pai. Como Maria Firmina nasceu de uma relação afetiva que jamais foi oficializada dentro dos padrões formais da sociedade em que vivia, inclusive nunca tendo havido reconhecimento formal de paternidade por parte do seu pai, e vivendo num contexto de extrema segregação racial e social, ainda teve a infelicidade de se tornar órfã aos 5 anos com o falecimento de sua mãe, tendo que, com isso, se mudar para a vila de São José de Guimarães, no município de Viamão, no Maranhão, sendo acolhida na casa de sua tia materna, fato crucial para a sua educação formal. E por falar na educação formal, é importante destacarmos que em 1847, com 25 anos, Maria Firmina se classifica em primeiro lugar no concurso público para a cadeira de instrução primária na Vila de São José de Guimarães. Um ano antes de sua aposentadoria, portanto, em 1880, Maria Firmina fundou na cidade de Massaricó, perto da Vila de São José de Guimarães, uma escola mista e gratuita, onde dava aula para pessoas que não podiam pagar. E é importante frisarmos que um experimento de classe mista, misturando alunos de gêneros distintos, naquele período, era uma ação extremamente incomum, avançada e progressista para a época. Para vocês terem uma ideia, o feito foi tão inovador para a época que causou um alvoroço, causou grande repercussão. Mas foi uma repercussão que terminou, infelizmente, fazendo com que ela se visse obrigada a suspender as atividades depois de 2 anos e meio. Além de ensinar, Maria Firmina dos Reis também participou da produção intelectual literária maranhense, e é exatamente esse o grande marco divisor no campo da literatura brasileira, do qual a nossa biografada se torna uma figura histórica de importância essencial, pois, além de ter sido a primeira mulher afrodescendente a lançar uma produção escrita no Brasil, também é consagrada por ter sido a primeira mulher, independente da etnia, a produzir um texto ficcional do gênero textual romântico, assumindo um claro posicionamento abolicionista, sem nunca se esquecer, em suas produções literárias, o quanto foi traumática e socioculturalmente destrutiva a diáspora africana e o processo de escravidão no Brasil. Maria Firmina produziu 3 narrativas ficcionais: Úrsula, um romance de 1859, seguramente o primeiro romance publicado por uma mulher negra em toda a América Latina, e o primeiro romance abolicionista de autoria feminina de língua portuguesa, no qual aborda a escravidão a partir do ponto de vista do escravizado, algo inédito na literatura brasileira. Também lançou Gupeva, em 1861, narrativa curta de tema indianista, publicada em capítulos na imprensa local. Além dessas 2 narrativas, Maria Firmina ainda lançou o conto A Escrava, em 1887, outra produção de engajamento abolicionista. Nesse momento, gostaria de abrir um parêntese para analisar com vocês um pouco melhor a importância do romance Úrsula. Podemos afirmar, sem dúvida nenhuma, que a problematização da formação da identidade do povo brasileiro é a maior contribuição desse romance da nossa biografada, pois, pela primeira vez no Brasil, temos uma narrativa ficcional em que os personagens que representam grupos minoritários, historicamente marginalizados, assumem um discurso direto, na primeira pessoa do discurso, tendo o seu lugar de fala. Volto a lembrar que Úrsula foi o primeiro livro brasileiro a se posicionar contra a escravidão, e com esse detalhe inovador que foi a partir do ponto de vista dos escravizados. E isso aconteceu 10 anos antes do famoso poema Navio Negreiro, de Castro Alves, e de A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Ao publicar Úrsula pela primeira vez em 1859, Maria Firmina não utilizou o seu próprio nome como identificação de autoria do livro. Preferiu utilizar o pseudônimo Uma Maranhense. Essa era uma estratégia muito utilizada por mulheres naquela época por várias razões. Entre elas porque, dessa forma, as mulheres se sentiam mais à vontade, com mais liberdade para expressarem suas ideias, sem se preocupar tanto com as opiniões da sociedade sobre elas. No caso de Maria Firmina, as suas ideias não eram somente sobre condição feminina, mas também sobre a condição do negro no Brasil, lembrando que tudo isso aconteceu décadas antes da abolição da escravatura. Se formos analisar o romance Úrsula através das características das estruturas dos movimentos literários, logicamente o classificaremos como um típico produto do movimento romântico. Mas observem, se formos analisar as características e as estruturas somente, pois em Úrsula veremos todos os elementos do romantismo que vocês
já conhecem como a presença da subjetividade, da adjetivação intensa, do bucolismo, do uso abundante de exclamações, interrogações e reticências, de personagens heróicos, da mulher idealizada, do amor idealizado, etc. Tudo isso é natural, pois era assim que uma parcela majoritária dos escritores da época construíam, estruturavam a sua narrativa. A questão que importa mesmo é que, enquanto o indianismo de José de Alencar, em sua trilogia narrativa com o Guarani, Iracema e o Birajara, tinha como meta principal despertar o sentimento de nacionalidade dos leitores da época, já em Úrsula, a meta principal de Maria Firmina dos Reis era impulsionar nacionalmente os ideais do movimento abolicionista no século XIX. Volto a dizer, isso bem antes da publicação do poema Navio Negreiro de Castro Alves e de A Escravizaura de Bernardo Guimarães. Pessoal, uma outra questão que eu quero levantar sobre a nossa biografada, um outro ponto importante a se destacar sobre Maria Firmina dos Reis é que, até onde nós sabemos, não há na historiografia literária nacional registro algum da representação em fotografia ou em telas de algum artista plástico da sua época que representem a sua exata fisionomia. De certa forma, isso se explica pelo fato de que, principalmente no período da escravidão, como os registros visuais eram muito caros, as famílias de pessoas negras, no geral, não tinham recursos financeiros suficientes para se dar o prazer de encomendar um serviço de fotografia ou de pintura de sua própria imagem física. Lembrando que Maria Firmina dos Reis, durante a vida inteira, sempre foi uma mulher de pouquíssimos recursos financeiros. Nossa biografada, apesar de todo o seu pioneirismo no campo literário, durante toda a sua vida jamais teve reconhecimento nacional. O que ela obteve, no máximo, foi, por um certo tempo, um reconhecimento em seu estado natal, o Maranhão. Por conta de tudo isso, é que estamos relatando que tudo o que sabemos a respeito de sua aparência física vem do seu retrato falado, das descrições obtidas através do escritor José Nascimento Moraes Filho, que, em 1975, colheu depoimentos da filha adotiva de Maria Firmina dos Reis, conhecida como Inhazinha Goulart, além de ter também entrevistado uma ex-aluna de nossa biografada da Escola Mista de Massaricó, cujo nome era Eurídice Barbosa. É importante destacar também que esse depoimento é baseado na imagem que se tinha de Maria Firmina quando a nossa biografada já estava com 85 anos. Daí, ficamos sabendo que, segundo as entrevistadas, Maria Firmina tinha um rosto arredondado, cabelo crespo, grisalho, fino, curto, amarrado na altura da nuca, olhos castanhos, nariz curto e grosso, segundo elas, com lábios finos, mãos e pés pequenos, com mais ou menos 1,58 m de altura e pele morena. Por conta de só termos uma descrição de sua aparência física através desse retrato falado, realizado muitas décadas após a sua morte, terminou-se surgindo variadas representações ao longo do tempo sobre como seria a sua aparência física. No meio de tudo isso, se chegou até a representá-la com a imagem de uma outra escritora, também do século XIX. Podemos dizer que essa não é só a confusão mais emblemática sobre Maria Firmina, como também a mais recorrente, pois é muito comum utilizarem a imagem da escritora gaúcha Maria Benedita Bormann, que assinava seus textos com o pseudônimo Délia, como se fosse a imagem de Maria Firmina dos Reis. Se vocês fizerem uma busca rápida em sites da internet, observarão facilmente que essa é uma confusão que ainda persiste. Com base nas informações recolhidas pelo escritor José Nascimento Moraes Filho, em 1975, contratou-se o artesão Flori Gama, conterrâneo da escritora, para se criar um busto em sua homenagem. A questão é que esse busto também ficou distante daquilo que estava descrito nos depoimentos de Inhazinha Goulart e Eurídice Barbosa, uma vez que, no busto comemorativo, o que percebemos é a imagem de uma mulher com características ainda distantes daquilo que seria Maria Firmina dos Reis. Em 2014, a Academia Ludovicense de Letras divulgou uma imagem em formato de selo para homenagear nossa biografada, retratando Maria Firmina de uma maneira mais provável com o que foi relatado pelas pessoas que conviveram com ela, pois nessa imagem Maria Firmina é representada com um tom de pele mais escuro, formato do nariz mais arredondado, cabelo crespo, etc. Entre outras possibilidades de representação, também surgiu uma caricatura feita pelas mãos do artista gráfico Tony D'Agostinho, também a partir de seu retrato falado, para integrar a exposição Mulheres que Mudaram o Brasil, em 8 de março de 2017. Observem que
há um espaço no lugar do olho esquerdo no formato de uma peça de quebra-cabeça nessa caricatura, pois a intenção é a de lembrar para todos nós que a caracterização física de Maria Firmina dos Reis ainda está em processo de construção. Como já havíamos falado, Maria Firmina também foi contista, além de poeta e compositora. Nossa biografada também escreveu artigos críticos para jornais locais, compôs o hino à libertação dos escravizados. Além disso, escreveu em um tom mais contundente sobre a escravidão no Brasil o conto A Escrava, em 1887. Maria Firmina dos Reis foi mãe adotiva de 10 crianças. Não chegou a se casar, foi solteira toda a sua vida. A sua condição financeira sempre foi a de uma pessoa de baixa renda, pois sempre se autossustentou com um modesto salário de professora de ensino fundamental. Morreu aos 95 anos, em 11 de novembro de 1917, na vila de São José de Guimarães. A nossa biografada foi uma mulher afrodescendente, autodidata, de poucas posses, educada em casa, tendo um acesso limitado aos livros. Ainda assim, além de participar da vida intelectual maranhense, colaborando com a imprensa local, também foi musicista, compositora, poeta, militante abolicionista e pioneira entre as mulheres brasileiras na produção narrativa ficcional. Tudo isso isolada em uma vila interiorana do Maranhão. E é exatamente por isso que eu acredito que temos motivos de sobra para tornarmos a vida e a obra de Maria Firmina dos Reis devidamente conhecida no Brasil e no mundo. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.